Olá, pessoal. Bom, dando sequência aqui à nossa análise de dados com Excel, né? Então, nesse roteiro aqui, a gente já viu esse tópico 1, né, de base de dados e preparar a base de dados. Agora a gente vai para a estatística descritiva. Lembrando que no último vídeo, então, a gente preparou esse arquivo aqui no Excel, não é? Então, eu vou retomar esse arquivo. Bom, considerando o arquivo no Excel, ele está com o nome dados 2015 modificado, né, o arquivo modificado. Eu vou aqui salvar ele com outro nome para manter aquela versão, né? Então, mantendo aquela versão, eu vou, então, aqui, vou colocar dados 2015 já, análise, né, 1, análise 01. Então, primeiro arquivo de análise. Se eu mantenho todas as outras versões e vou trabalhando nessa aqui. Bom, a gente já tinha visto primeiro que eu tenho um arquivo com regiões, né? No vídeo anterior a gente marcou as regiões. Então, cada região aqui já está pronta para ser feita, para ser considerada na análise. Eu tenho, por exemplo, aqui uma parte de categoria, né? A questão do índice de felicidade. A gente tinha feito essa categoria aqui, a partir desse índice de felicidade aqui, a gente considerou categorias, né? Ficou alta, baixa e média. Então, também no vídeo anterior. Outra variável, né? A coluna que a gente tem categorias seria a região. A região também tem algumas, né? As regiões aqui tem a categoria e tem também o país, mas o país é como se fosse uma identificação. Então, a gente nem vai fazer estatística, né, com essa categoria país. Bom, é importante deixar a base de dados numa aba e criar outras abas aqui, né? Por exemplo, uma aba de análise um ou descritiva, né? Descritiva 1. Então, nessa descritiva um, a ideia é considerar aqui, né, resumir, né, um conjunto de dados e a primeira parte é medidas estatísticas de tabelas de frequência. Então, essa primeira parte a gente vai ver tabelas de frequência, depois medidas de centro, né, as principais medidas ali estatísticas, tem medidas de variação também, e de distribuição, posição relativa, né? E também na parte descritiva, aí no tópico 2, nós vamos ver gráficos, histograma, gráfico de barras e gráfico de dispersão. Um gráfico interessante também, o gráfico de boxplot, né? Então vamos começar ali com as tabelas de frequências para variáveis categóricas. Então eu tenho aqui, né, uma, uma parte da estatística descritiva que trata de com variáveis categóricas é ver a frequência de ocorrência de cada uma das categorias dessa variável, né? Frequência relativa, frequência acumulada e também tabela com frequência cruzada. Ok? Então vamos ver isso no Excel. Lembrando que nós não vamos usar tabela dinâmica, nada, nós vamos fazer com funções. Então aqui vamos preparar nessa aba de descritiva 1 tabelas. Tabela de frequência. Então, como eu tinha falado, por exemplo, a região, né? Qual é a frequência de cada uma das categorias da região que a gente encontra nesse conjunto de dados? Então, aqui eu posso preparar, né, por exemplo, a região, e eu preciso saber quais são as regiões que tem aqui, né? Aqui na tabela, se eu clico aqui, eu já sei. Mas uma forma de obter isso é selecionando tudo e copiando para outra aba, para outra aba aqui, e deixando, ó, vou colar valor, e venho aqui na área de dados e removo duplicatas. No caso aqui não tem cabeçalho, se tivesse um cabeçalho como região aqui, aí eu marcaria, meus dados contêm cabeçalho, mas assim eu não preciso,
eu vou remover duplicatas, e aí, ok. Então aqui está indicando, olha, foram 148 valores foram duplicados, né? Eles foram encontrados e removidos, então agora ficou só 10. Então nesse caso aqui, eu já tenho as 10 categorias de região. Posso até ordenar esses dados por ordem alfabética aqui para fazer a tabelinha, né? Então eu tenho a região. Agora, seguindo aqueles passos, então eu vou obter a frequência mesmo de ocorrência de cada uma delas nessa base de dados, depois eu calcular a frequência relativa, frequência acumulada de acordo com uma determinada ordem que a gente vai ver, não é? Então, essas são as três primeiras cálculos que a gente vai fazer. Bom, então aqui vem a frequência relativa e a frequência acumulada. Ok? Bom, para a contagem de frequência, nós vamos usar a, a função conte-c, né? Conte-c. Então, ela vai contar se no intervalo, no caso, os intervalos que a gente tem aqui, né? A gente tem vários intervalos, ou melhor, aqui está com soma, mas se eu tirar aqui e clicar, né, eu tenho os intervalos. Então, eu tenho o intervalo região, que é essa região que eu estou interessado. Então, eu posso contar aqui, nessa célula, conte-c, no intervalo região, então eu escrevo região, ele já vai saber que é para pegar esse intervalo. E o critério que eu quero que ele conta, se tiver nessa região, essa categoria aqui, Austrália e Nova Zelândia. Então ele vai contar. Fazendo isso, ó, a frequência que tem ali, então é 2. 2 itens naquela coluna correspondente à Austrália e Nova Zelândia. Aí então eu desloco assim esse comando, né? E aí eu tenho cada uma das regiões, conte C, nessa região, tiver essa ocorrência. Então com isso eu faço essa frequência absoluta, vamos pensar assim. E eu posso fazer aqui numa tabela a frequência relativa. Então, gente, é isso, né? Eu estou usando funções do Excel ao invés de usar uma tabela dinâmica, mas a ideia é essa, a gente explorar como que é feito aí, né? Essa estatística. Deixa eu voltar aqui, estava formatando aqui, mas é o seguinte, uma prática bem interessante é que a apresentação dessas frequências mostrar a apresentação na ordem decrescente. Então, se eu considero uma tabela assim, eu posso pensar em ordenar pela frequência do maior para o menor, né? Então, nessa forma, a gente vai ter aqui, ó, a maior frequência é 40, né, nessa região, ok? E aí vai caindo. Então, é claro que aqui nessas últimas aqui teve um empate, né? Se ocorrer empate, tudo bem, aí não tem, aqui pode ser em ordem alfabética, não tem problema, mas tanto faz, porque eu tô interessado mais nessa ordem, nesse ordenamento aqui, para que nessa análise estatística, vamos pensar assim, na tabela, já informe para a gente qual que é que tem mais, né? E aí a frequência relativa é obtida somando aqui o total, né? Tem esse total que tem que ser igual ao número de linhas na base de dados, lá. E a frequência relativa é a frequência, né, dessa região dividido pelo total. E aí então se eu aperto o F4, ele vem aqui e coloca esses símbolos aqui, né? E então eu vou congelar essa célula C15 para fazer a cópia desse comando aqui para baixo, copio aqui para baixo, e como esse C15 está congelado dessa forma, e o C5 ali não estava congelado, ele vira C6 porque eu puxei, né? Então, fazendo isso aqui, eu copio o comando
E para cada linha dessa, ele vai pegar o da esquerda aqui e dividir pelo que está ali na última, nessa linha C15. Então, ó, só para repetir aqui, se eu não fizer esse F4, né? Se tivesse deixado assim esse C15, ia ficar errado, porque quando eu pego, ele puxa aqui para baixo. Então, eu preciso bloquear essa célula e ou eu escrevo mesmo aqui o cifrão ali na linha 15, né? Porque aí ele não vai passar da linha 15. Então, é só eu puxar aqui, né? Ou então eu também posso escrever também para bloquear a coluna C, porque eu posso puxar para a direita ou esquerda e também não quero que saia dessa célula aqui. Então eu poderia colocar o cifrão ali também. Mas digitando F4, ele aparece o cifrão e vai alternando. Por exemplo, está assim no C15, se eu digito F4, aparece os dois. Então bloqueou a célula toda, né? Então se eu fizer uma cópia de comando aqui, o comando não vai mudar a célula C15. Digitando F4 de novo, ele bloqueia a linha. F4 de novo, ele bloqueia só a coluna. F4 de novo, tira tudo. Ok? Mas eu vou deixar a célula travada ali e aí copiar. Bom, nesse caso a gente já tem a frequência relativa. Diminuindo um pouquinho de casas decimais aqui, a gente pode ver que tem ali essa primeira região, tem 25%, 25,3% ali de frequência, né? Frequência ali na base de dados. E assim por diante, tem 18,4%. Ou, no caso aqui, a gente vai falando a frequência de 0 a 1, né? Para indicar uma questão de probabilidade já, né? Mas assim, é a frequência relativa mesmo. A frequência acumulada, é interessante que a gente tenha os dados ordenados dessa forma para a gente verificar essa frequência acumulada de acordo com esses dados. Então, eu posso fazer a frequência acumulada com base nessa frequência relativa. Então, até essa primeira categoria, a que tem mais frequência, a gente tem 25,3%, né, ou 0,253. Aí depois, até essa outra categoria, considerando as categorias mais frequentes, né? Então, até essa categoria aqui, eu venho e tenho o anterior mais a contribuição dessa categoria. Então, já tem 43,7%. E depois, mais 13,9%, então dá 57%. Então, você vê assim, as três primeiras categorias, elas já têm mais da metade de presença, assim, na base de dados, de frequência, né? Na base de dados nessas três primeiras categorias. Então você vai tendo informações aí fazendo essa análise. Claro que a última lá, né, ela acaba somando 100%, ou 1, no caso de frequência ali. Bom, então seria essa tabela de frequência, a primeira tabela de frequência que a gente tinha se proposto a ver ali, né? A ideia nem é tanto, não é fazer isso em gráficos dinâmicos, em tabelas dinâmicas, mas sim programando aqui para ver as funções do Excel e compreendendo ali essa parte de as estatísticas mais básicas, ok? Bom, então, nesse caso da frequência, vamos ver na sequência aqui, então a gente já fez essas três, né? Agora vem uma tabela de frequência cruzada. Então, para isso que eu tinha considerado um arquivo, que tinha aqui, ele não tinha, né, essa base de dados, ela não tinha muitas categorias, só tinha região mesmo, e o país que aí é um ID. Mas tem o ranking, que tá, é uma variável aí ordinal, obtida com base nesse ranking de felicidade. Mas eu fiz uma variável aí, uma coluna a mais, que a partir esse índice de felicidade, eu obtive essa felicidade categorizada. E as 50 primeiras são do tipo alta felicidade, depois média e depois baixa, né? Então, como que fica essa análise se a gente observar ali na tabela no Excel, a tabela de frequência? Bom,
eu não vou fazer a tabela dela sozinho, vou fazer uma tabulação cruzada. Então, vamos fazer assim, região, por exemplo. Região tem várias aqui, né? Então, eu vou deixar ela no, a região na coluna mesmo aqui. E aí, vamos fazer uma análise com, com as colunas sendo aquela categoria de felicidade. Então, felicidade categórica, ou lá eu tinha colocado antes aqui, categorias de felicidade. Né? E quais são? Então, por exemplo, aqui, baixa, média e alta. Voltando aqui nos dados, né? Vamos ver se é isso mesmo que tem nessa categoria de felicidade. Ó, eu tenho alta, baixa e média, tá? E escrito dessa forma aqui, categoria de felicidade, escrita dessa forma, ok? Então é isso que eu preciso agora buscar e contar a frequência. Então, para fazer essa contagem, também tem várias formas. Eu vou usar o conte mesmo, né? Então, igual conte Cs. Então, agora esse conte Cs, ele vai ter duas condições, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso colocar o primeiro intervalo que vai ter condição. Vamos usar o de região mesmo, o intervalo de região, e a condição nele, o critério vai ser esse, que é essa região. E o outro critério, a gente vai usar essa de categoria de felicidade, né? Então, a gente, vamos começar a escrever aqui, categoria felicidade, esse aqui que está aqui embaixo. Você vê que ele adicionou um underline ali, porque quando eu pedi para fazer os nomes dos intervalos, né? Esse nome, a variável que tinha ali em cima, tinha um espaço. E para dar esses nomes de intervalo não pode ter espaço. Então o intervalo foi criado com esse underline ali. Mas então eu tenho que escrever dessa mesma forma para fazer a busca nesse intervalo, desse intervalo 2. E o critério 2 vai ser baixa. Então eu venho aqui, fecho, e está pronto o meu conte Cs, né, com mais do que uma categoria. Então deu 33. Então olha só, a frequência dessa região aqui é 40, mas ela tem 33 na categoria de felicidade, baixa felicidade, né? Então, de acordo com o que a gente tinha feito de categorizar, né, esse indicador de felicidade, tá bom? Então, vamos ver onde estão as outras, né, nessa tabulação. Bom, então a ideia é que eu possa agora arrastar para cá, né, e preencher toda a tabela. Mas do jeito que está aqui, essa B20, se eu arrastar, ela vai vir para a direita, né? E o C19 ele vai vir para a média. Ok, eu quero que venha para a média mesmo, porque eu quero fazer a condição que ele venha para cá e pega aqui, né? Mas só que ele vai tirar a outra, né? Então, fazendo isso, ele tenta buscar o 33 na região e não tem, né? Então, eu preciso bloquear, né? Então, eu venho aqui. Esse B20, eu tenho que bloquear esse B. Então, eu coloco aqui o cifrão, né? Porque assim, se eu puxar para a direita, ele não vai deixar sair da linha B, da coluna B, desculpa. E esse C19, eu posso deixar ele sair da coluna C, não tem problema nenhum. Só que depois eu quero colocar para baixo, e aí ele vai sair da linha 19. Então, para não sair da linha 19, na frente eu coloco esse cifrão, é um bloqueio. Então, agora eu posso copiar aqui para o lado o comando, e aí sim, ele vai contar, né? Se na região é essa daqui, na base de dados, se tem isso, ao mesmo tempo que na categoria de felicidade tem média, que é esse D19. Então ele estava no C19, foi para D19. E se eu puxar aqui, também ele vem para alta, tá vendo alta. Então, por exemplo, nessa região aqui, não tem nenhum país
classificado como a gente fez aqui em alto nível de felicidade. Tem 7 de média e 33 baixa felicidade. Então, esse aqui foi o resultado. E é claro que o total aqui, total, né, é a soma. Então, a soma desses três tem que dar aqueles 40 que estava aqui. Né? Então, no total aqui tem que dar para a região. Tá? Então, agora eu venho aqui, seleciono, eu puxo aqui para baixo, eu vejo que qualquer célula que eu pegar vai dar certo aqui, né? Porque puxando para baixo, a linha 19 está fixa aqui em cima, então ela não vai mudar para baixo, ela vai ficar no média mesmo. E aí o que muda é essa linha que vem para cá, né? A região vai pegando as outras categorias aqui. Bom, então eu posso preencher isso, né? Então, marcando esses dois aqui, essas três células, e clicando aqui, dando um duplo clique, ele preenche toda a extensão da tabela, né? E com isso eu conto todas as condições. Por exemplo, Western Europe, você tem assim, baixa, tem categoria de felicidade baixa? Não, não foi observado isso. Tem 4, desculpa, na categoria média de felicidade e 17 na categoria alta de felicidade. E de tal forma que, se eu contar o total, é 21, né? Como estava aqui mesmo. Então, com isso, a gente consegue aí fazer essa tabulação cruzada, né? Uma tabela cruzada, ou seja, duas variáveis. Uma variável aqui de região e uma outra variável aqui, que seria a categoria de felicidade. Importante que tenham duas categorias. Essa última coluna é um total, então eu vou até... os totais aqui, né? A gente pode fazer esses totais... não, peraí. Vou formatar só o lado esquerdo. Vou deixar só esse lado aqui, né? E também aqui eu posso fazer os totais. Então, se eu faço uma soma, eu vou ter... Esse 50 é o que eu tinha planejado mesmo. Tem 50 alta, 50 baixa e o restante está na média ali. Né? Opa, tô desformatando aqui, peraí. Mas isso a gente já sabia, foi como eu construí mesmo a base de dados, né? Com 50 nos extremos. E a soma que dá aqui tem que ser toda a base de dados, né? Então, somando tudo é o 158, que estava aqui já, né? 158. Então, esse 158 é essa soma aqui, ou então essa outra soma aqui, tanto faz. Então, eu vou clicar aqui e ele vai automaticamente ali para cima, né? Então, é o total. Bom, então aqui eu teria essa tabela cruzada de frequências. Então, é isso. O primeiro passo, a primeira estatística que a gente viu, né? Essa parte descritiva com esses itens. Tá bom? É isso. No próximo vídeo a gente vai ver as medidas estatísticas de centro. Isso levando em conta variáveis numéricas, ok? Até mais, então.